Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Eu nunca fiz uma aparição pública, então, para quem não me conhece, meu nome é Cássio, eu tenho 20 anos, sou filho da Unidel, uma atual secretária municipal de administração, e neto do Manuel Rodrigues de Rezende, que é o atual prefeito da nossa cidade de Portelândia. E sendo cria de Portelândia, eu acompanho há anos, e esse é mais um que eu acompanho, a peculiaridade que é a política nessa cidade. Só quem vive sabe, a política eleitoral, eleitoreira, porque eu quero deixar isso pontuado para a gente ter em mente que aprender e entender que a política ela não se resume à política eleitoral, ela vai muito além disso, permeia nossas vidas de muitas formas e em vários momentos. Então a gente precisa amadurecer essa e muitas outras ideias. E pode parecer fora de hora, mas eu não faria um vídeo de política sem deixar claro as coisas pelas quais eu luto e defendo. Então eu vou falar brevemente que, apesar de eu ter ciência de que a nossa democracia representativa ela é falha, uma vez que ela serve para manutenção e reprodução do sistema capitalista, e eu tenho uma opinião convicta de que a gente não consegue mudar a sociedade radicalmente para ter uma configuração de uma sociedade mais justa se não superarmos esse sistema. E mesmo assim, eu reconheço o poder que ela tem de moldar nossas vidas para melhor ou para pior, conforme as pessoas que ocupam os cargos políticos representativos e que comandam nossa vida em determinados níveis. Por isso, esse é o motivo do vídeo que eu tô fazendo. A política de Portelândia é essa coisa doida, e por mais que eu sempre tenha defendido que para essa democracia ela ser mais saudável, que não tenha que ser aquela coisa do candidato ficar atacando o adversário, ao invés de mostrar seus projetos e o que ele tem para oferecer para a população. Em vários momentos é necessário fazer isso, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque é necessário falar de uma pessoa que é a figura de quem eu vou falar nesse vídeo, que é Valdinez Carrijo. Valdinez Carrijo, para quem não sabe, se você não conhece, ele é uma velha figura da política de Portelândia, uma coruja velha, que foi prefeito nessa cidade de 2005 até 2012, tempo esse que foi suficiente para ele ter hoje o nome mais sujo que pau de galinheiro. E o que acontece? Valdinez, no auge do seu cinismo, porque ele não tem a mínima vergonha na cara, apareceu esse ano, porque nem morar aqui ele não mora mais, apareceu esse ano em Portelândia se dizendo ser o candidato novamente à cadeira de prefeito. Sendo que o mesmo foi condenado em 2018 por improbidade administrativa, teve seus direitos políticos suspensos e está inelegível. E dos vários processos que ele responde, o que ele foi condenado foi por causa da contratação de um funcionário fantasma. Na época que ele foi prefeito, ele nomeou um secretário de meio ambiente. Mas, e aí, o que acontece? Como grande parte da população não fica sabendo, não é do conhecimento público total os atos ilícitos que ele cometeu e como ele deixou a prefeitura na época que ele foi prefeito, ele chegou e aí, através do estilo Bolsonaro de fake news, e não à toa, ele é do Republicanos, que é o partido da base aliada do governo e no qual é filiado o filho do presidente Bolsonaro. Bolsomerda, para melhor assim dizer, deixar claro aqui. E aproveitando do desconhecimento de algumas pessoas, Valdinez, com esses vídeos caseiros para redes sociais, veio tentando se livrar da imagem de corrupto, que é o que ele é, e afirmando com convicção que ele seria candidato, coisa que já era afirmada pelo grupo político adversário, que não era possível, por uma vez que ele é condenado por improbidade administrativa. E aí acontece que as fake news que ele faz, ele molda a realidade para parecer verdade e para as pessoas acreditarem na verdade que ele quer passar. Dessa forma, ele se afirmava o candidato a prefeito dessa cidade de Portelândia e falava que nada poderia impedi-lo, que tinha tudo regular com a justiça para que pudesse ser candidato. E ele afirmou isso até o último momento, até que ontem, dia 27 de outubro, ontem no dia 26 de outubro, foi indeferida a candidatura de Valdinez Carrijo para o cargo de prefeito de Portelândia. E aí, eu vou voltar para um vídeo que ele fez lá no início de setembro e usar também o vídeo da sessão que foi realizada online para desmanchar algumas das afirmações que foram feitas por ele. Esse vídeo ele fez como uma nota de esclarecimento, então vamos assistir.
Gostaria de dirigir-me a todos os portelandenses para levar alguns esclarecimentos sobre a obra da creche em nosso município. Essa obra nós conseguimos celebrar o convênio lá em Brasília, diretamente dentro do Ministério da Educação. Vale ressaltar que não teve a participação de nenhum parlamentar, foi exclusivamente conquista nossa. Esse convênio foi celebrado no ano de 2012, portanto no último ano do nosso mandato. E mesmo sabendo que por mais rápido que fosse o ritmo impresso nessa construção, dificilmente conseguiríamos concluí-la naquele ano. Mas nem por isso nós deixaríamos de lutar para trazer esse importante benefício para o nosso povo. Portanto, a administração municipal licitou essa empreitada e nós demos andamento em ritmo normal dentro do cronograma da Caixa Econômica, até os últimos dias do nosso mandato, deixando todo o serviço pago de acordo com a vistoria realizada pelos técnicos da Caixa. Mentira. Tem até estudo da Unifimes, para quem não sabe, da creche. A creche, eu quero falar dela num vídeo separadamente, assim como das casinhas da Caixa, que ele fala mais pra frente. Mas existe estudo da Unifimes em cima da creche que mostra que o dinheiro que foi destinado não foi aplicado. Então, Valdinez, cadê o dinheiro? Você vem me falar, ele ainda continua aqui. Pera, só um pouquinho. Por ela, que atestaram a quantidade e a qualidade dos serviços até então executados. Agora, o porquê que até então não recomeçaram essa obra, hoje isso já não cabe mais a mim. Não, claro que não cabe a ele, ele deixou a prefeitura e se virem. Se a obra não tem condições de ser tocada pra frente, tem vários embargos, não é culpa dele, né, gente? Imagina, que coisa. Sobre o recurso para tocar essa obra, é um motivo que aqui estou, para demonstrar e comprovar mediante documentação que está à disposição do nosso povo nos balancetes mensais que a Prefeitura encaminha para a Câmara de Vereadores da nossa cidade. Essa estratégia aqui, ela acaba sendo falha e eu gostaria que ele tivesse trazido a documentação e montasse e fizesse mostrando os documentos, porque até então o que ele fala que qualquer cidadão pode verificar a documentação, ela não tá legal. Ela não tá. Eu já falei dos problemas, mas vamos continuar assistindo o que ele tem para falar. Qualquer um poderá verificar que os recursos estão à disposição e depositados na conta convênio da Caixa Econômica Federal, na Agência de Mineiros, em favor da Prefeitura de Portelândia, com um saldo superior a R$400 mil. Agora, eu quero dizer que eu tenho conhecimento de alguns áudios e postagens vinculados, afirmando que desviaram parte do dinheiro dessa referida obra. Então, quero afirmar que durante a minha administração não houve desvio de nenhum centavo e que essas pessoas que afirmaram que desviaram parte do dinheiro vão ter que se explicar na justiça. Quem desviou, o quanto desviou e quando isso ocorreu, porque se não conseguirem, serão responsabilizadas por crime de calúnia e difamação. Agora, essas pessoas que afirmaram que os 400 mil não dá para concluir a obra da creche, são as mesmas pessoas que gastaram mais de R$170 mil na restauração dos banheiros de uma escola. Restauração não, construção. Não foram restaurados os banheiros da escola municipal. Eu estudei na escola municipal, professora Selma Pereira Borges, aqui em Portelândia, no meu ensino fundamental. E durante a gestão deles, sei do descaso que era, sei de como eram os banheiros, que sinceramente eram sem condições plenas para uso. Mas, enfim, aí uma administração consegue organizar as contas, consegue com recurso próprio construir com 170 mil, sim, gente, sabe por quê? Porque quando você administra bem o dinheiro público, você tem no caixa, você consegue 170 mil para a construção de banheiro, mas não é apenas, ele fala isso aqui, e não é restauração, que fique claro, foram construções de 2 banheiros padrões de qualidade executados na Escola Municipal Professora Selma Pereira Borges.
Sobre isso aqui, a secretária de Educação, eu ainda quero conversar com ela num vídeo, mas ela foi até a Câmara prestar esclarecimento depois desse vídeo aqui, depois dessa falsa acusação feita pelo Valdinez, porque ela tem tudo especificado, tem o engenheiro responsável da obra. Para quem não sabe, eu sou técnico em edificações formado e tem uma coisa chamada memorial descritivo. No dia da Câmara ainda o engenheiro falou sobre que tem tudo especificado. Memorial descritivo é cansativo para quem trabalha com construção civil, de tanto que você tem que especificar as coisas. E tá tudo de acordo também com a tabela de preços da AGETOP. Então tem tudo, tá tudo legalizado e nos conformes. Mas é porque ele não tá acostumado com esse tipo de coisa, gente. E aí, como ele sabe que as pessoas não são acostumadas também, a população de Portelândia, pelo mandato dele, aí ele quer convencer de que isso foi um superfaturamento, um absurdo. Mais de 170 mil numa restauração de banheiro, que isso? Você tá brincando comigo, né? Não pode. E quero também afirmar que a construção das casas populares As casinhas, e da quadra esportiva, também iniciadas no último ano da nossa administração, não deixei nenhuma delas parada. Estavam num ritmo quem te conhece que te compre. E ele fala durante esse vídeo como se tivesse pulado da administração dele para a administração do meu avô. Ele esquece que teve um período de 4 anos que o sucessor foi justamente o candidato que ele apoiou na eleição de 2012 e que assumiu a prefeitura em 2013 e deixou em 2016. Pois bem, o sucessor dele inconformado e reclamava do tanto que ele deixou as coisas bagunçadas nas casinhas. E ele tá afirmando aqui das casinhas, vocês sabem, população de Portelândia, que essas casinhas hoje estão sob investigação da Polícia Federal, então nem se deve ficar afirmando muita coisa, porque a investigação não foi concluída, mas ela está sob investigação da Polícia Federal, que depois de passar por vários órgãos, principalmente o Ministério Público, na investigação do porquê as obras estavam paradas, chegou aí várias vezes o nome do Valdinez. Então, assim, quem te conhece que te compre, cara. É feio. Para. Até os últimos dias do nosso governo, bem próximo do Natal, e não foram paralisadas por falta de dinheiro, porque também ainda existe dinheiro depositado em suas respectivas contas na Caixa Econômica Federal, na mesma agência. Se existe, está bloqueado, porque não dá para fazer nada. Outro comentário sem fundamento que estão fazendo contra a minha pessoa é o fato de termos vendido 10 alqueires de terra. Isso aqui não me interessa, não interessa pra gente, essa coisa de 10 alqueires. Se isso tivesse ocorrido, sobrar dinheiro para cuidar da nossa cidade, não teríamos oferecido uma saúde de qualidade para a nossa gente. Mano. E não... A condição que esse cara deixou o hospital municipal foi absurda. E agora ele vem com uma coisa de vale a pena ver de novo as praças que ele fez, tipo, ele pega as fotos da praça bonitinha e tal, e fala que vale a pena ver de novo a cidade bem cuidada e não sei o que. A saúde era uma merda. E quando meu avô assumiu, a coisa que ele falou de início é que as prioridades dele para a cidade seriam a saúde e a educação, que estão um brinco hoje e nunca por causa desse cara aqui. Que fique claro isso. Temos uma cidade bem cuidada para receber tantas pessoas que nos visitavam, diferente da vergonha que hoje o nosso povo está passando por não ter uma cidade bem cuidada. Outra dúvida que está na cabeça do nosso povo, em virtude de tanta conversa fiada e de tantas mentiras vinculadas, inclusive em jornais sem credibilidade, é sobre o registro da nossa candidatura. Mas isso já tem data marcada para acabar. Será 10 dias após o término das convenções, portanto, dia 26 de setembro. E é por isso que eu convido a todos vocês para que no dia 27 de setembro, com a efetivação do registro da nossa candidatura, possamos sintonizar o rádio da nossa região para ouvir as nossas propostas de trabalho, onde juntos apresentaremos o projeto de reconstrução do nosso município, trazendo de volta alegria no semblante do nosso povo, resgatando assim o orgulho de ser... Não rolou, você viu? Eu não vi. Alguém viu? Não, ninguém viu. Programa de rádio, candidatura? Não, O que teve, hoje dia 27 de outubro, ele tinha falado de 27 de setembro, o que tem hoje, dia 27 de outubro, é o indeferimento da candidatura dessa pessoa aqui, na justiça. Então, vamos juntos, vamos em frente
com as bênçãos de Deus e um forte abraço a todos. Então aqui a gente vai acompanhar agora como foi a sessão de ontem, em última instância do TRE-GO, que optou por indeferir a candidatura do Valdinez. E aí aqui, de início, a gente vai ver que o advogado do Valdinez simplesmente desistiu de sustentar a defesa dele, porque não tem como, não tem defesa. A pessoa tem os direitos políticos suspensos por 8 anos por improbidade administrativa, está inelegível, se enquadra na lei da ficha limpa. Então, assim, não tinha a menor condição. Mas ainda a gente acha, assim, que daí tem as pessoas que são cegas, fanáticas, que aquele pessoal que trata a política como time de futebol, que aí já inventou várias mentiras de que, por exemplo, o partido MDB teria comprado o advogado do Valdinez e por isso deu tudo errado, né? Mas não foi bem assim. Mas vamos dar uma olhada no início da sessão do julgamento dele. 2, está inscrito o Dr. Danúbio Cardoso Remy. Ele falará pelo recorrente Valdinez. Permitam o acesso do ilustre advogado no ambiente. Já se encontra? Doutor Valdinez. Doutor Danúbio. Presidente, acabei de receber informação aqui que o doutor Danúbio parece que desistiu da sustentação. Ah, pois não. Tá certo. Bom, gente, e aí essa sessão aqui, ela durou um total de 20 minutos, não foi longa comparada ao que costuma ser, porque, né, sequer tinha o advogado para sustentar a defesa do Valdinez. Então apareceu só o advogado Francis, o representante do partido MDB, que entrou com a representação pela impugnação do Valdinez, e com isso ele sequer precisava argumentar, mas ele ainda escolheu fazer isso e eu vou fazer um breve resumo desses 20 minutos, o que ocorreu. Então, após verificar que não tinha mais ninguém, o relator, que é o juiz Márcio Antônio de Souza, ele deu continuidade relatando os autos do processo. Nisso ele foi lendo a decisão do juiz de primeira instância, que indeferiu a candidatura do Valdinez, né, toda a explicação do porquê, e também a defesa do Valdinez, que consistiu basicamente em dizer que ele não tinha conhecimento da inelegibilidade dele porque o processo no qual ele foi condenado ainda estava em tramitação no STJ, no Supremo Tribunal de Justiça. E ele falou que também tinha entrado com um pedido de recurso especial para que fossem suspendidas as penalidades que retiraram dele os direitos políticos e o tornaram ilegível. Só que esse pedido, conforme vai passando a sessão, a gente vai vendo que ele sequer ocorreu, ele não chegou nem a ocorrer, e a defesa do Valdinez alegou isso. Além do mais, a defesa dele alegou o seguinte: adiante eles alegaram que os supostos atos de improbidade administrativa não foram praticados de má fé, que não foram dolosos ou graves, de modo que a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás foi desproporcional. Salientou que a condenação em primeiro grau foi tipificada nos artigos 10, que é causar lesão ao erário público, e 11, que é atentar contra o princípio que fere a administração pública, mas não no artigo 9º, que implica em enriquecimento ilícito. Então, assim, só isso, gente, que ele argumentou é que só isso, sabe? Não importa se ele causou a lesão ao erário público, atentou contra o princípio que fere a administração pública, mas como não foi tipificado como enriquecimento ilícito, porque assim, convenhamos, né, gente, se você tem um funcionário fantasma, não implica enriquecimento ilícito de terceiro não, né? Nem um pouco, assim. Aí o juiz Márcio Antônio continuou, ele comentou ainda sobre a determinação que teve do Ministério Público em Mineiros. Foi levada essa determinação de encaminhar os autos do processo para a Polícia Federal para apuração da suposta prática de delito de falsidade ideológica eleitoral, uma vez que ele sabia da sua inelegibilidade e mesmo assim se afirmava candidato, ao que ele, em sua defesa, negou ter conhecimento, né, de ser inelegível,
é porque a questão não tinha sido definida nos tribunais superiores. Então, assim, ele omitiu tudo e aí, por isso, fala ainda da determinação de encaminhar isso para a Polícia Federal, para investigar Waldinez por falsidade ideológica eleitoral, por ter se afirmado candidato enquanto estava condenado por improbidade administrativa. Daí ele ainda citou por cima umas acusações que não se sustentam por si próprias, falando que o partido político MDB não tinha legitimidade para estar representando contra ele, e aí sequer se deu atenção a isso, quase. E após pontuar sobre essa questão, aí o advogado Francis, ele teve a palavra, porque ele ainda quis sustentar, ainda deixar todos a par, e ele fez uma excelente colocação, e eu vou colocar a fala dele aqui pra gente assistir. Hélito, o candidato recorrente, ele insiste em requerer a sua candidatura, sabendo que tem condenação por órgão colegiado e dessa condenação, fato superveniente que não ocorreu trânsito em julgado até os dias atuais. Porque, diante de tudo que aconteceu no processo até o presente momento, o recorrente, ele atesta que protocolou recurso especial onde este teria efeito suspensivo, contudo, em seu recurso, sequer requereu o efeito suspensivo do mesmo. O artigo 26C da Lei 64/90 é claro, esse requerimento tem que ser pertinente, tem que ocorrer no requerimento de suspensão dos efeitos. A sentença condenatória que condenou o recorrido, ela é clara. Houve dolo e houve enriquecimento ilícito. Diante de tudo isso, o Tribunal de Piso reconheceu a causa de inexigibilidade. E o recorrente de todo esse exposto, mesmo diante de todas as provas robustas, até aqui demonstradas, ele insiste na sua candidatura, sabendo ter condenação. É fato alheio ao processo, mas o recorrente tem inúmeros processos em outras instâncias. E esses, também de forma procrastinatória, não têm condenação transitada em julgado ainda. Contudo, a causa de inelegibilidade do momento é o acórdão condenatório, instaurado nos autos. Quanto ao pedido dele que seja afastado o entendimento, a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação do crime de falsidade ideológica, cumpre salientar que o recorrente ele omitiu, dentro do registro de candidatura, sentença condenatória, ele omitiu o acórdão que negou o provimento à apelação, ele omitiu o processo criminal que corresponde, ele sequer juntou certidão narrativa de tal processo, sendo que este foi o fato motivador para que o processo seja remetido à Polícia Federal para apreciação. Diante de todo o exposto, e sem querer me alongar, sem querer cansar a Vossa Excelência, cumpre salientar aqui que nós somos pelo desprovimento do recurso e que seja mantida incólume a sentença do juiz de piso, inclusive diante da remessa dos autos para a Polícia Federal para apreciação do crime de falsidade ideológica. Na ocasião do julgamento... O que o Dr. Francis fez muito foi falar em palavras jurídicas o que é um cara de pau. Então, gente, depois dessa última colocação do advogado Francis, o relator continuou e só pontuou que a legitimidade da representação feita pelo MDB que não tinha nada para se discutir sobre isso, então por isso que nem se deu muita atenção, era indiscutível. E aí ele falou sobre o processo de contratação de um funcionário fantasma para a Prefeitura de Portelândia, que condenou Waldinez por improbidade administrativa, e suspendeu seus direitos políticos e o proibiu de ter relação com o poder público pelo prazo de 8 anos. E ao ressarcimento integral do dano no valor de R$6.000. Por mais que na ação condenatória não esteja constado expressamente que houve enriquecimento ilícito por parte do réu, a Justiça Eleitoral pode interpretar e julgar que houve enriquecimento ilícito em cima do que a Justiça Comum julgou, se houve enriquecimento ilícito ou não, e aí para todos os presentes ficou claro que houve. Quem resumiu isso bem quando foi votar, declarar seu voto, foi o juiz Alderico Rocha Santos, e por isso eu vou colocar a fala dele aqui para a gente acompanhar. A lei exige a existência do ato no mundo jurídico, que é o julgamento por órgão colegiado. Não se está, então, o fato dele entrar com recurso, de ter esse recurso efeito suspensivo ou não interessa aqui para nós, que não se está tratando da execução da decisão do órgão colegiado da Justiça Estadual. Aqui está se tratando apenas da existência de um ato jurídico, que é a condenação em segunda instância. E como eu pontuei naquele julgamento, a publicação do ato
a última fase para o seu aperfeiçoamento. Agora, é evidente que a lei eleitoral, a lei complementar 64, traz para a justiça eleitoral o dever de conceituar se aquele ato é uma improbidade dolosa ou culposa. E no meu sentir, e os artigos 9º, 10º e 11º tratam dos atos de improbidade e definem quando se trata de improbidade dolosa e culposa. No meu sentir aqui, não resta dúvida que é improbidade dolosa, ou seja, pagar alguém simulando a existência de um vínculo laboral e ali efetuar pagamentos com recurso público, não resta dúvida que é uma improbidade administrativa dolosa. Então, diante desse fundamento, acompanho o relator, senhor presidente. Muito bem, doutor Alderico. E aí, nada melhor, né, do que a memória para relembrar a gente. Agora, eu quero dizer que eu tenho conhecimento de alguns áudios e postagens vinculados, afirmando que desviaram parte do dinheiro dessa referida obra. Então, quero afirmar que durante a minha administração não houve desvio de nenhum centavo. E que essas pessoas que afirmaram que desviaram parte do dinheiro vão ter que se explicar na justiça. Quem desviou, o quanto desviou e quando isso ocorreu. R$6.000 não é nenhum centavo? Então por que você tem que devolver para os cofres públicos? Por que você foi condenado a devolver o valor de R$6.000 para os cofres públicos, seu Valdinez? É porque não houve desvio? Então explica um pouquinho pra gente, eu tô curioso pra saber. E você tá pedindo pra provar, então a pessoa vai ter que provar na justiça como isso foi feito e tudo mais. Mas eu não te entendo, porque não tem necessidade de fazer isso, uma vez que já tá aprovado, não é mesmo? E você sabe disso, só que assim como no seu processo é que você ocultou. Então vamos retornar ainda mais uma vez na fala do juiz Alderico. É evidente que a lei complementar 64 traz para a justiça eleitoral o dever de conceituar se aquele ato é uma improbidade dolosa ou culposa. No meu sentir aqui, não resta dúvida que é improbidade dolosa, ou seja, pagar alguém simulando a existência de um vínculo laboral e ali efetuar pagamentos com recurso público, não resta dúvida que é uma improbidade administrativa dolosa. Então me diz, você tá a fim de processar o juiz Alderico, Valdinez? Você teria essa ousadia? Gostaria de ver, então, já que as pessoas vão ter que provar, né? Mas não tem como, entende? Essa é a questão. Já tá tudo provado, ninguém tem que provar nada e ninguém tem que ter medo de falar que você está condenado pela corrupção que você praticou enquanto prefeito dessa cidade. Você está condenado por improbidade administrativa, tem seus direitos políticos suspensos por 8 anos e está inelegível. Tá bom? Então vamos aos finalmente, acompanhar como que foi, então, como que cada um votou. Presidente, eu acolho o parecer do procurador regional eleitoral e conheço do recurso para desprovê-lo, mantê-lo em toto a sentença guerreada. Este é o voto e, caso aprovado, dou por publicada a presente decisão. Presidente, é como voto. Estou atento aí às observações agora do o desembargador. Eu estou acompanhando. Doutor Vicente. Acompanho também, presidente relator. Doutor Átila. Meus votos, senhor presidente. Doutor Alderico. Diante desse fundamento, acompanho o relator, senhor presidente. Muito bem, doutor Alderico. Doutor José Proto. Com o relator, senhor presidente. Muito bem, proclamo o resultado. O recurso eleitoral foi conhecido e desprovido à unanimidade nos termos do voto do relator. E aí, assim, gente, é ótimo quando a justiça institucional funciona, porque por vezes ela não funciona. Eu mesmo sou uma das pessoas, das várias, que reconhece que, por exemplo, o julgamento do Lula não foi justo, foi sem provas, mas não era esse o caso de Valdinez. Cada caso é um caso, e Valdinez, se ele passasse por aqui, aí sim a justiça não teria sido feita. Mas nesse caso a justiça institucional funcionou. E é bom quando isso acontece, é necessário, é justo.
Bom, e mostrando que a cara de pau não tem limite, qual foi o próximo passo depois do indeferimento de sua candidatura? Valdinez lança algo que já era esperado, já vinha se falando muito, áudios dele rodavam por aí afirmando isso, que ele ia lançar a sua esposa como cabeça de chapa. Não foi suficiente para ele ter enganado por meses a população, dizendo que ia ser candidato e ter seu pedido negado na justiça por estar condenado. Ele me surge com essa e, além disso, adiciona a história. Certo áudio que eu vou colocar aqui para rodar agora. Companheiros da família 10, não se abalem, porque isso aí não vai tirar o brilho da nossa campanha. Se isso não tira, meu filho, o que tira? Além disso, a cara de pau é enorme. Ele considera que o povo de Portelândia é burro, absolutamente burro, que vai acreditar em todas as mentiras dele para sempre. Vamos fazer a substituição em instantes e pode ter a certeza que não é pelo fato deles me entravarem que nós vamos perder essa eleição. O povo está conosco e pode ter a certeza que... O povo tá com você uma ova, meu filho. Eu tô falando que ele considera que o povo é burro. Não é o fato de um advogado ter elencado lá de última hora, não ter tido condição de ir, não sei o que foi que aconteceu, que nós vamos... Deixa eu te contar o que aconteceu. O que aconteceu é que não tinha como você ganhar, não tinha como você continuar candidato, e você já sabe disso. Mas, mais uma vez, você se faz de sonso e acha que a população é burra. Perder as eleições. O povo não quer a continuidade do 15. O povo não quer Rony Delma comandando o município por mais 4 anos. Então fiquem todos tranquilos que nós teremos a certeza de que a campanha vai continuar em alto nível. Vamos mostrar claramente que o povo de Portelândia não está satisfeito com quem tenta tirar o direito do povo escolher em quem votar. Mas pode ter a certeza que nós vamos mostrar ainda muito mais a nossa força. Deus que me livre. Se o que já mostrou foi sujeira atrás de sujeira, imagina se ainda quer mostrar mais. Mas aí, o que acontece? O povo não quer mais Rony Delma governando por 4 anos? Para sua informação, quem foi o candidato que derrotou os outros 2 adversários que eram seus aliados, porque o povo escolheu nas urnas, foi meu avô, Manuel. É ele o prefeito. Então, você precisa ter muito mais respeito com o que você fala, porque você não tem moral nenhuma para falar disso. E essa coisa de a Rony Delma governa Portelândia é antiga, e não é de hoje que ela é atacada, né? Ela teve o mandato de vereadora dela entre os anos de 2013 e 2016, e começa de lá, né? O espantalho dessa questão. Mas eu ainda vou falar mais sobre isso. Só que o que acontece? Ele fala aqui, e é isso muitas pessoas falam, que é uma pessoa que está ocupando poder e outra que está comandando. Engraçado que minha mãe exerce o papel dela de secretária de administração e muito bem exercido. E aí, por isso, algumas pessoas falam que é ela que comanda e não meu avô. Sendo que ela nunca passou por cima do meu avô em nada e as decisões são sempre em conjunto, é a equipe sempre trabalhando, nem são só os dois também, é sempre uma equipe que está por trás. Mas é aquilo, assim, que é bem interessante, é que a questão de acusar o outro do que você faz, porque, pera lá, desde de áudios que estavam rolando por aí, ele tinha falado que só ia precisar trocar o nome dele pro feminino. Então, assim, essa troca corresponde ao quê? Que quem vai governar não é essa pessoa que eles estão querendo eleger agora. Ele ainda tá aparecendo na chapa aqui, uma coisa mais patética, igual essa, para tentar ludibriar o povo, que convencer, né, chegar ao poder. E essa tentativa enorme de tentar chegar ao poder, ela é curiosa também, porque assim, você vê uma pessoa que tem tanta coisa nas costas, tantos processos, tanta sujeira, por que será que ela tá querendo tanto entrar lá? É por causa do povo? Ah, mas não é mesmo. Certamente é para tentar esconder mais sujeira ainda das investigações que ainda acontecem, porque
Se for vir me falar que se importa com a cidade, se importasse com a cidade, não teria saído daqui depois que deixou a cidade. Aliás, fala que deixou a cidade ótima, né? E por que saiu então? Por que foi embora pro Pará? No mínimo curioso. E aí o que acontece? Aqui eu vou colocar agora o áudio que confirma o que eu tô falando, que, né, tá confirmado só por essa foto, já tá confirmado, mas que é o áudio do candidato da chapa a vice-prefeito. Onde ele fala que não muda nada, votar nela é votar nele. Então, assim, acusando ali minha mãe de estar na Secretaria de Administração e ela que está no poder de prefeita ao invés do meu avô, isso é totalmente falso. E aí o que significa isso que vocês estão tentando fazer? É justamente o que vocês estão querendo acusar minha mãe de fazer. Vamos ficar tranquilo aí, pessoal. Esse é o áudio. Aí eu tenho uma reunião agora às 7 horas, mas ficar tranquilo aí. Eu acho que vai acabar a mulher do Valdinez. Sim. É a Marli, mas tá pondo só o nome dela. O Valdinez continua a mesma coisa, viu? Aí só trocou o nome dele pela Marli. Ele que é o cabeça ainda, viu? Todo mundo pode ficar tranquilo aí, nós todo mundo trabalhar agora. Olha. Vocês conseguem subestimar o povo de uma forma como ninguém. Parabéns por isso. Parabéns. Porque impressiona muito mesmo a cara de pau. Agora sim, gente, abandonando um pouco o deboche e a raiva de lado, para convidar cada pessoa dessa cidade a fazer uma reflexão séria sobre quem vai colocar no poder da administração pública. Se essa pessoa, ela realmente está apta para o cargo, é digna. Tudo que eu mostrei aqui sobre o Valdinez, eu afirmo com tranquilidade que ele não é digno dessa cidade. Essa cidade, ela é boa demais para ele não merece uma cidade tão boa como essa, e essa cidade merece coisa muito melhor que Valdinez Carrijo. Que tenha seriedade, que tenha amor por essa cidade de fato, e não só da boca para fora para conseguir o que deseja, que é a cadeira de prefeito nesse caso, para defender seus próprios interesses, como já viu-se, já provou-se ao longo dos anos em que ele esteve ocupando esse cargo. Ele se mostrou uma pessoa que não é de confiança nenhuma, que tem atitudes erradas, e, além de tudo, não tem compromisso nenhum com a verdade, com a realidade. Isso não é característica de uma pessoa com boa índole, e ter boa índole é essencial para ocupar um cargo tão importante e estar à frente de uma cidade da vida de tantas pessoas que aqui nela residem. Então, se você pensava que ele tinha a ficha limpa, acreditava nas palavras dele de que ele realmente seria candidato, e se arrependeu, está assustado, convido você a fazer o que é certo e não estar mais do lado dele, e fazer com que a democracia, nesse caso, prevaleça. A responsabilidade coletiva que todos temos que ter uns com os outros, não pensar só no próprio umbigo, né? Aqui meu interesse ele não é de convencer pessoas que embarcam na onda partidarismo, o time de futebol que essas pessoas enxergam a política, e faz com que outros sejam penalizados, porque se depois numa administração não tem um bom atendimento da saúde, não tem uma boa educação, isso afeta não só a você, isso afeta toda a sociedade. Então, convido a você que reflita, você ainda que está apoiando o Valdinez, reflita sobre tudo isso e se vale realmente a pena. Eu posso afirmar que não.